O governo federal já deixou várias vezes bem clara a intenção de acelerar as privatizações. Em um pacote de empresas que já estão na mira, tem duas que são pouco conhecidas da população em geral, mas que tratam com dados bem importantes. A preocupação com elas faz com que, inclusive, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados tenha aprovado nesta semana um pedido de audiência pública para tratar da possível privatização. Essa discussão sobre a privatização da Serpro e do Dataprev, acho que é essencial para o bom andamento dos serviços públicos do nosso país. Eu sou o Márcio Miranda e esse é um tema do episódio de hoje do 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Também hoje a gente fala do Augusto Aras, ele que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e agora aprovado no Senado, vai ser o novo Procurador-Geral da República. Não faltará independência a esse modesto indicado, porque as garantias constitucionais nos asseguram do respeito a todas as opiniões e a tolerância no ambiente democrático. Vamos falar de alguns dos pensamentos do novo PGR que foram expostos na sabatina com os senadores que aconteceu nesta semana. Na agenda de privatizações do governo federal, tem duas empresas que são pouco conhecidas da maioria dos brasileiros, mas que conhecem muito da vida dos cidadãos. Quem vai explicar a polêmica que envolve a possível e até provável venda da empresa de tecnologia e informações da Previdência, a Dataprev, e também do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, é a Júlia Fontes, repórter da editoria de República aqui da Gazeta, que assina a reportagem exatamente sobre esse tema. Eu falei, Júlia, que essas empresas são pouco conhecidas da maioria dos brasileiros, mas que elas conhecem muito mesmo da vida dos cidadãos. Conta para nós então por que isso, né? O que são e o que fazem exatamente o SERPRO e a Dataprev? Então, é de assustar, na verdade, quando a gente vai ver tudo que essas empresas têm da vida de todo mundo, porque elas são as duas estatais do governo que prestam serviços de tecnologia da informação para os órgãos governamentais. Então, vou dar alguns exemplos aqui só para a gente ter uma ideia do que essas empresas fazem. No caso do SERPRO, por exemplo, o principal produto, digamos, dessa estatal é aquele programa que a gente usa para fazer o imposto de renda, a declaração do imposto de renda. Então, todos os dados que a gente coloca lá, dos nossos rendimentos, dos gastos que a gente teve, do nosso patrimônio, tudo isso vai para o banco de dados do SERPRO. Então, eles têm acesso a todas essas informações. Outro exemplo, o sistema de carteira de habilitação, a CNH, também é com o SERPRO. Registro de veículos automotores, o RENAVAN, infrações de trânsito, emissão de passaporte. O SERPRO também cuida das transações de importação e exportação. Tem um sistema chamado Siscomex, em que eles registram essas transações, que está sob responsabilidade do SERPRO. E a Dataprev, por outro lado, o principal foco é o INSS. Então, eles que processam o pagamento dos benefícios do INSS, eles também têm dados de registros de nascimento, casamento, óbito, também o cadastro de informações sociais, enfim, é muita coisa que está na mão dessas duas estatais. Pois é, e que estão na mão das estatais essas informações e que podem, de acordo com o plano do governo, passar para as mãos de empresas privadas. Hoje em dia, com essa gestão pública dessas informações, já existe uma certa polêmica, digamos assim, porque tem gente que fala que os dados vazam, né? Então, por exemplo, tem relatos de pessoas que pediram aposentadoria e nem ficaram sabendo ainda que se aposentaram, já tem lá a financeira ligando, oferecendo empréstimo para aposentado. São vários casos assim, né? Então assim, já tem essa questão de gente que fala que os dados vazam, o que vale frisar, essas duas estatais dizem que não, né? Mas tem relatos desse tipo de caso. E daí, qual é o problema de se privatizar, né? A principal questão que os especialistas que eu ouvi me disseram é o timing, digamos assim. Porque em agosto do ano que vem começa a valer uma nova lei que chama Lei de Proteção de Dados. Essa lei já foi aprovada faz um tempo, só que foi estabelecido um cronograma para que as empresas, os cidadãos, todo mundo possa se adaptar a essas novas regras. Então tudo só começa a valer de fato em agosto do ano que vem. O que prevê, né, essa lei? Segundo essa nova legislação, as empresas não vão poder usar as informações das pessoas
para outros fins que não aqueles com os quais o cidadão concordou, né, na hora de prestar essas informações. Então, por exemplo, se você é um aposentado, você deu os seus dados para pedir a aposentadoria, uma financeira, por exemplo, não pode usar esses dados para te oferecer qualquer tipo de serviço, porque você não concordou com isso. A não ser que você concorde, essa empresa não poderia fazer isso. Isso a partir de agosto do ano que vem, né? Uhum. E aí essa lei também valeria para os bancos de dados formados com informações anteriores, né? Então, por exemplo, as informações que a Dataprev e o SERPRO têm hoje, a partir de agosto de 2020, vão ter que atender a essas regras também. Mas o que os especialistas dizem, que se a privatização acontecer antes de agosto de 2020, essa lei não vai estar em vigor. E hoje não existe um dispositivo legal que proíba, assim, expressamente que os dados sejam usados de outras formas que não aquelas com as quais as pessoas concordaram. E aí esse é o risco, né? Se essas duas estatais forem privatizadas antes do começo da vigência da Lei de Proteção de Dados, empresas privadas vão poder usar essas informações como bem entenderem, porque não existe, né, uma lei hoje em vigência que diga especificamente como que isso tem que acontecer, né? Então esse é o principal risco. Mas eu também conversei com uma fonte da FENADADOS, que é a Federação de Trabalhadores desse setor, e o que essa pessoa me disse é que um outro problema pode ser uma descontinuidade em relação aos sistemas que essas duas estatais oferecem para o governo, porque são sistemas estratégicos, né? Sim. Então, é uma questão que a gente às vezes não dá muita importância, mas que é muito sensível para o governo e que, apesar de estar correndo aí meio na surdina, a gente tem que prestar bastante atenção. São duas empresas, o SERPRO e a Dataprev, elas dão prejuízo ao governo, Júlia? Então, no ano passado, elas deram lucro, na verdade. Elas não dependem do Tesouro. Em 2018, a Dataprev teve mais de 150 milhões de reais de lucro e o SERPRO 459 milhões de reais. Só que tem um detalhe aí, no caso do SERPRO, nos últimos anos houve prejuízo, sim, o governo teve que colocar dinheiro, só que eles mudaram um pouco a diretriz da empresa e passaram a atender também a companhias privadas e não só órgãos do governo. Por isso eles conseguiram reverter essa situação e agora estão lucrando. Mas assim, em termos financeiros, não são as estatais os piores negócios do governo, não. O que levanta até a informação, o questionamento do motivo, né, de uma privatização agora, talvez, por parte do governo federal. Exatamente. A gente até entrou em contato com o Ministério da Economia, eles ainda não responderam a nossa solicitação, mas em uma outra reportagem do jornal É o País, o Ministério falou um pouco sobre esse assunto, mas assim, deu uma resposta bastante evasiva, dizendo que é simplesmente por conta da orientação do ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, para reduzir o tamanho do Estado, privatizando tudo que for possível, em resumo. Então, essa, a princípio, é a justificativa. Bom, mais detalhes na reportagem da Júlia Fontes, lá na Gazeta do Povo. Júlia, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Augusto Aras é o novo Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público. O nome dele foi aprovado no Senado. Quais são as sinalizações para a futura atuação deste novo PGR? A editora de República aqui da Gazeta, a Fernanda Trisotto, acompanhou lá em Brasília toda a sabatina do Aras e agora vai contar aqui um pouco pra gente no 15 minutos sobre como deve ser, ou pelo menos como dá a entender que deve ser a atuação do novo PGR. Ele foi muito contestado quando teve o nome anunciado, pelo presidente Jair Bolsonaro, principalmente por não fazer parte da chamada lista tríplice, ou seja, aquela lista sugerida por votos de todos os integrantes do Ministério Público. Ele chegou a comentar esse assunto e que disse sobre Lava Jato também durante a sabatina e o que a gente pode imaginar, que vai ser a atuação sobre esse tema do novo Procurador-Geral da República, hein, Fer? Sobre a questão da lista tríplice, ele minimizou, falou que isso evita um tipo de clientelismo e que ele tem independência sim, é um princípio do Ministério Público ter essa independência, ele não vai ser submisso ao governo, mas que existe um alinhamento de interesses e de respeito entre as instituições. Porque a independência por si só, excluir da harmonia, pode gerar conflitos. E um Estado conflituoso não soma, não ganha. Um Estado de harmonia é aquele que, com respeito à independência,
poderes e instituições podem conversar, pode dialogar, como é da natureza do Estado Democrático de Direito. Sobre a Lava Jato, ele foi bastante elogioso, disse que sempre defendeu a operação, mas que também aponta excessos que, na visão dele, foram cometidos. E nesses excessos, ele deu um puxão de orelha no Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Força-Tarefa da Operação no Paraná. Ele disse que reconhece que foi realizado um grande trabalho, mas falou que se tivesse alguma cabeça branca, numa alusão a uma pessoa mais experiente, algum procurador mais experiente, talvez ele poderia ter dito para os colegas jovens, como o Deltan, que poderia fazer tudo o que foi feito, mas com menos holofote. Então ele deu essa pequena cutucada ali, um puxão de orelha que mostrando que a operação avançou muito em relação a outras operações que já tinham sido realizadas, tanto por Polícia Federal quanto investigações do Ministério Público, mas que deixa, sim, um legado de acertos e também de coisas que podem ser corrigidas com o tempo para o futuro. A Lava Jato é um marco, traz boas referências em torno de investigações, tecnologias, modelos e sistemas. Mas é preciso que nós percebamos que toda e qualquer experiência nova traz também dificuldades. Eu sempre apontei os excessos, mas sempre defendi a Lava Jato, porque a Lava Jato não existe per se. A Lava Jato é o resultado de experiências anteriores que não foram bem sucedidas na via judiciária. Em relação a um tema que também volta e meia aparece, Fernanda, que é o ativismo judiciário, né? O que disse aí o novo PGR? Ele se mostrou bastante contrário ao ativismo judiciário e cobrou que o Congresso exerça o seu poder de legislar e fiscalizar os demais poderes. O novo PGR diz que, para ele, não podem ser objeto de ações de ativismo judicial questões mais delicadas, como, por exemplo, o aborto, a descriminalização da maconha. Ele diz que são temas caros, relevantes e que merecem a apreciação do Congresso Nacional e não podem ser objetos de uma decisão de ativismo judicial. Ele ainda falou, por exemplo, que a atuação do STF tem que analisar caso a caso, como o aborto, criminalização da homofobia, casamento homossexual. Ele disse que você tem que analisar individualmente cada um desses casos para saber em que nível está operando o Supremo. Está no nível da interpretação? Está no nível da mutação? Ou está usurpando as competências do Senado e da Câmara Federal? Esse é o grande desafio. Ele também comentou entre os temas na sabatina, e é algo que vai acontecer ainda efetivamente, a indicação do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O que disse o Aras sobre isso e o que deve então ser uma sinalização até do que ele vai pensar a propósito dessa nomeação no futuro, Fernanda? Foi curioso, Márcio, porque o Aras ressaltou que ele não deveria se manifestar concretamente sobre essa indicação, que ela ainda nem foi oficializada. Mas ele acabou falando, sim, brevemente sobre o assunto. E ele disse que, com tranquilidade, ele podia dizer que a súmula que disciplina o nepotismo não estende para agentes políticos. Então, ele falou que em todo o Brasil, em estados e municípios, existem filhos, parentes de primeiro e segundo grau dos mandatários que ocupam cargos em secretarias. Sem que isso atinja nenhum valor constitucional. Ele ressaltou que o Senado, que vai fazer a avaliação da indicação do Eduardo Bolsonaro, é soberano e pode decidir o que quiser, o que pensar sobre esse tema. E que a decisão que o Senado tomar vai merecer o respeito dele, PGR, porque ele pregou muito essa questão da independência entre os poderes e de uma relação harmônica entre as instituições. Fernanda, obrigado pelas informações. Até a próxima. Até mais, Márcio. Esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. A produção é da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!